que talvez está chegando hoje, você que perdeu algum capítulo dessa série, que você possa entrar na nossa página Adventistas Paquetá. Você vai Praia Grande, né? Adventistas Paquetá, Praia Grande, é essa comunidade que eu estou atendendo nessa semana, e eu queria que você acessasse os vídeos que você ainda não viu, e que você possa realmente pegar toda a série, porque nós estamos vindo numa sequência. E eu tenho certeza que isso vai abrandar teu coração e vai ser uma bênção para você e para a tua família. Muito obrigado pela tua audiência com a gente. Você que está aí no Facebook, você que está no Instagram, você que está aqui no Zoom um pouquinho mais perto, né, onde eu posso ver as janelinhas, os rostos de vocês. E eu quero agradecer de coração e desejar que Deus possa abençoar a tua vida e que nessa noite Jesus fale com você. Tá? Eu queria convidar você a pegar a tua Bíblia. Você está com a tua Bíblia aí? Pega a tua Bíblia, isso, você que está aí no Face, você que está aí no Instagram, vai lá, isso, junta a família agora é o momento de juntar todo mundo, é olho na tela agora, é isso mesmo. Você que está no carro dirigindo, aumenta o volume, não precisa olhar para a tela não, tá? Só aumenta o volume e escuta, né? Você que está no carro aí, que nem a Roberta estava esses dias aí, dirigindo, tá? Olha aí, pega aí a sua Bíblia, aumenta o volume, vamos nos reunir agora, nós vamos estudar a Palavra de Deus, esse é um momento especial. Você está com a tua Bíblia aí? Então eu quero orar com você. Feche seus olhos, vamos falar com Jesus. Querido e bom Pai, nesse momento nós vamos abrir a palavra do Senhor. Esse livro ele é fantástico, Pai. A tua palavra ela é poderosa. Nos ajuda a entender mais um pouquinho da vida de Cristo, dos ensinos de Jesus, os quais estamos estudando nessa semana. Que teu Santo Espírito agora fale ao coração de cada um que está nessa transmissão. Pai, que ao ser compartilhada essa página, muitos mais que precisam ouvir uma mensagem de esperança, uma mensagem de alento, nesse momento tão difícil que vivemos, realmente sejam alcançados e tocados pelo Senhor. E assim, Pai, a Tua paz reine na vida de cada um. Senhor, fala a nós nessa noite, pedimos a Tua direção e a Tua bênção para este momento de estudo da Palavra, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amigos, eu quero contar uma história para você. É isso aí, nós estamos contando bastante história essa semana, viu? Você que gosta de histórias, se conecta com a gente. Conta-se uma história que um pai e um filho, eles estavam numa cidade do interior, uma cidade pequena, e decidiram ir até uma loja. E ali o pai fez algumas compras, e quando ele ia passando no caixa as suas compras, o dono da loja, gentilmente, olha para o garoto que está ao lado do pai. Imagine, ele tinha um pote de doces ali em cima do balcão, e ele olhou para o menino, o pai já havia pago a conta, e ele olhou para o menino e disse assim: menino, pode colocar sua mão aqui, enfiar sua mão aqui nesse pote e pegar o que você quiser de doces. E o menino olhou assim para ele e olhou para o pai. Olha só que interessante. O dono da loja, talvez pensando que o menino não entendeu o que ele estava dizendo, repetiu novamente: menino, olha, está aqui o pote, pode enfiar a sua mão e pegar o que você quiser. E o menino novamente ficou ali parado, olhando para ele, olhando para o pai. E o pai, já ficando até um pouco constrangido, decidiu então ele mesmo enfiar a sua mão no pote de balas e retirou ali então uma mão cheia de doces, entregou ao menino, agradeceu o dono da loja e saiu. No caminho, o pai, já contrariado, ele pergunta ao filho: filho, você não entendeu o que o homem estava dizendo para você? Puxa vida, ele te ofereceu para que você pudesse, colocar a sua mão ali, pegar quantos doces quisesse. Por que você não enfiou a mão no pote de doces? E o menino, olhando para o papai com os olhinhos brilhando, disse a seguinte frase: sabe por que eu não enfiei a mão no pote de doce, papai? Porque eu sei que a sua mão é maior do que a minha. Porque eu sei que a sua mão é maior do que a minha. Sabe, eu conto essa história porque em tempos de angústia e tristeza, nós temos que aprender a confiar em mãos que são maiores do que as nossas. Você sabe que as mãos de Deus são muito maiores, muito mais poderosas do que as nossas mãos. Eu louvo a Deus porque eu estou tendo essa oportunidade de, nesse momento,
que nós estamos vivendo em meio a uma pandemia sem precedentes na história, já se tornou a maior crise a envolver o planeta Terra. Nós estamos podendo, dialogar um pouco nesse momento de pandemia. Quem sabe nessa noite eu estou falando para alguém que vive uma incerteza tremenda no coração. Quem sabe eu estou falando para alguém que o medo está começando a tomar conta de si. Não é fácil o que estamos passando. Quantas mudanças, não é verdade? Pense, o trabalho agora sai do escritório e vai para o home office. Quem estava preparado para isso? Poucos, talvez. A escola, agora que antes funcionava numa carteira, agora está em cima de uma mesa, dentro de casa. E aí você encontra situações onde o filho está num canto da sala, a mãe está no outro canto e o pai está no outro canto, com as suas telas ligadas. A mãe teve que aprender didática. A professora que antes tinha uma sala real, agora tem uma sala virtual. Está aqui a Rosângela, que não me deixa mentir, né, Rô? Professora da nossa escola ali em Praia Grande. O pior de tudo é que o nosso pior inimigo, a pessoa que mais pode nos prejudicar, se tornou qualquer um. Pois você anda ali desconfiado de qualquer pessoa que pode estar contaminada e passar o vírus a você, e agora já há mutações, cepas diferentes, você já não sabe mais se você é grupo de risco, se você não é. Antes aquilo que afetava só idosos ou pessoas com comorbidades, agora não. Agora afeta gente nova, afeta adolescente, afeta crianças. Que momento nós estamos vivendo, meus amigos? Eu tenho conversado com algumas pessoas e elas confessam para mim: pastor, eu nunca me senti tão perdido na minha vida. Porque a gente planeja uma coisa, esse negócio de planejamento a longo prazo já está se extinguindo no contexto de pandemia. Você consegue fazer um planejamento a curto prazo, mas a longo prazo não dá mais. Alguns vivem se perguntando, diante de tanta adversidade: o que é que eu faço agora, pastor? O que dizer das crises emocionais, dos acessos de raiva, violência, famílias que tinham um modelo de convivência, agora está todo mundo convivendo junto 24 horas por dia e estão tendo que se adaptar uns aos outros, porque não se conheciam. Passavam pouco tempo juntos. Um dos meus versos favoritos da Bíblia está no livro de Hebreus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Hebreus. Esse texto revela uma verdade que enche de certeza e esperança o coração de todo aquele que decide aceitar a Cristo como o Senhor da vida e também como guia da sua vida. Esse verso que eu quero ler com você aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, abra sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 4, está lá no Novo Testamento. Livro de Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14, esse verso retrata Cristo como o ser divino mais próximo e compreensivo da nossa realidade do que qualquer outro que possam te apresentar por aí. Ainda apresenta um ser que é capaz de entender nossa aflição e prover alívio em meio à situação mais caótica que viermos a enfrentar. Livro de Hebreus, abra aí sua Bíblia, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 14. Esse é um texto que eu tenho grifado aqui na minha Bíblia, eu convido você a grifar aí na sua também, porque vale a pena grifar esse texto. O texto diz assim, olha só, que texto! Você, meu amigo, que está passando um momento de incerteza, você, minha irmã, que vive uma angústia tão grande nesses dias que você não consegue explicar, eu queria que você atentasse a este verso da Bíblia. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, diz a Bíblia. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Olha só o que o texto está dizendo, meu amigo e minha amiga.
Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, ter compaixão das nossas fraquezas, das nossas limitações. O texto diz mais: antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Jesus Cristo enfrentou crises tremendas enquanto esteve aqui nessa terra. Ao deixar o seu trono de glória, descer a esse mundo, se fazer homem e habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, como diz a Bíblia. Jesus enfrentou preconceitos, Jesus enfrentou a limitação da saúde humana, Jesus enfrentou o cansaço, Jesus enfrentou oposição. Talvez eu fale para alguém que está enfrentando grande oposição nesse momento, na sua vida. Talvez eu fale para alguém que está sendo difamado por algo que não fez. Está enfrentando uma crise sem precedentes. Jesus enfrentou uma das maiores crises. E essa crise envolvia-o pessoalmente. Por isso o texto diz em Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que me assiste nessa noite, o Senhor Jesus não é um Deus distante. Ele é um Deus pessoal, presente. Ele conhece a nossa realidade. E Ele sabe o que você está enfrentando nessa noite. Ele sabe o que você passou nesses últimos dias. E eu posso estar falando para alguém que tem um parente, um ente querido que está lá lutando num leito de hospital, enfrentando a Covid-19. Ou alguém que já perdeu uma pessoa amada. Hoje eu falei com um grande amigo, o nome dele é Dalmir, e ele perdeu um irmão que é médico esses dias recentemente para o Covid-19. E agora ele recebeu a notícia que o outro irmão, que também trabalha na saúde, também contraiu o Covid. Esse homem já havia até sido vacinado. Está ali entubado, também lutando entre a vida e a morte. Recentemente perde um irmão e agora está na ansiedade se vai ou não perder o outro. Que momento! Quanta aflição, quanta incerteza. A mensagem dessa noite vem para trazer a você a certeza de que Cristo entende o que você passa. Você, mãe que está me ouvindo aqui, que não sabe mais como lidar com os filhos. Você, pai, que além de ter que trabalhar, está na angústia se vai manter o emprego ou vai perder o emprego devido a toda essa situação. Ainda chega em casa, tem que administrar as coisas do lar, acalmar um pouco o coração da mãe que já está ali com os cabelos em pé, coitada, com 2, 2, 3 crianças correndo ali em casa. E você precisa de sabedoria, discernimento, de paz para poder acalmar as coisas, trazer um pouquinho, sabe, de relaxamento. Jesus sabe o que você está passando. Quem sabe eu estou falando para uma mãe que está aqui orando pelo seu filho, pela sua filha. Está longe de casa, você não sabe onde ela está. E você está aqui lutando. Você está orando por essa pessoa, intercedendo, mas não sabe se está bem, se não está bem. Ontem eu atendi um rapaz, um amigo querido, e ele falou: pastor, ora pela minha irmã está lá no Peru, Karina, o nome dela, ela é do grupo de risco, ela tem uma doença, e a minha irmã, pastor, ela está precisando de oxigênio, está acabando o oxigênio. Eu estou aqui, ela está lá, eu não sei o que fazer. Ora por mim, pastor. Pede a Deus por mim. Clama a Deus por mim. Pela minha irmã, pela minha família. O texto dessa noite diz que nós não temos um sumo sacerdote, um Deus que não pode se compadecer, que não tem piedade da gente. Ele sofreu tudo que está aqui, o mal desse mundo, a nossa semelhança, mas sem pecado.
E o versículo 16 então convida: acheguemo-nos, olha só o convite de Cristo: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha o que o texto está dizendo para você e para mim, meu querido, que na hora que a gente precisar, qual é a hora oportuna? É a hora que a gente precisa, que no momento que a gente precisar, se nos achegarmos a Deus, clamando pela sua misericórdia, clamando pela sua bondade, Ele irá nos atender, porque Ele sabe, Ele se compadece de nós. Que texto! Eu me emociono toda vez que eu leio esse texto. Sabe, eu abri o tema dessa noite com esse texto, para que você entenda um pouco mais sobre a pessoa de Jesus, quem é Jesus. Tem gente que pinta Jesus como alguém vingativo. Tem gente que pinta a imagem de Jesus como alguém que não se importa, que criou e abandonou. Tem gente que quer colocar Jesus no mesmo nível que o ser humano, que é pior ainda. Entenda, Cristo é diferente de tudo isso. Cristo, Ele é a expressão exata do amor. Ele é o amor. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? É amor. O amor é Deus. E como pode um Deus de amor não se compadecer dos seus filhos? Estão vivendo o que estão passando hoje. Entenda, Cristo é amor. E Ele ama você. Ele me ama. E hoje nós vamos agora para um dos momentos onde Cristo, Ele decide levar, sabe, a um nível mais máximo, mais alto, esse amor que tem por você e por mim. Abra sua Bíblia, livro de Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, nós vamos ler do verso 36 em diante. Abra sua Bíblia aí, meu amigo, Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, quando olhamos para os últimos dias da vida de Jesus, nós temos que admitir que aquela não foi uma época também muito boa para Ele, na verdade. Aquela última semana antes dele morrer na cruz do Calvário, a Bíblia mostra claramente que Ele foi tentado a não cumprir a sua missão. Qual era a missão de Cristo? Era entregar a sua vida, pagar o preço do seu e do meu quê? Pecado. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas iniquidades. É só você abrir a Bíblia em Isaías 53. Como ovelha muda foi levado aos tosqueadores, foi levado ao matadouro, Ele não abriu a boca. E Ele não tinha pecado, Ele não era culpado da morte que estava sofrendo. A culpa da morte que Jesus sofreu é tua e minha. Ele carregava nos seus ombros os nossos pecados, mas ali, naquela noite que nós vamos ler agora, naquela noite no jardim do Getsêmani, antes de Jesus ser preso, mais um pouquinho de tempo ele seria preso e seria julgado e seria levado à morte no Calvário. Jesus, ele vai para o Getsêmani, ele convida os seus amigos. Olha só o que acontece nesse relato. Capítulo 26, verso 36 em diante, até o verso 38 diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Esse era um lugar comum para Jesus. Jesus já tinha ido naquele jardim das oliveiras muitas vezes. Interessante que aquele jardim era um lugar onde se prensava o azeite. Jesus estava indo ali no lugar onde as olivas eram moídas, se preparando também para ser moído, para ser morto, torturado pelos nossos pecados. Até o nome é emblemático. Versículo 36 diz que em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e angustiar-se. E então lhes disse: olha só as palavras de Cristo: a minha alma está profundamente triste até a morte.
ficai aqui e vigiai comigo. Meu irmão e minha irmã, a gente quase nunca pensa num Jesus deprimido, não é verdade? Desanimado. Mas naquele momento ele estava. Ele não podia ser realmente humano sem saber o que é ter medo. O ser humano, ele vive o medo, a insegurança da morte, a insegurança do crime, a insegurança da perda de um ente querido. E principalmente o medo da sua própria morte. Jesus, quando ele entra no Getsemane, ele é tomado por um sentimento, por uma dor tão grande. Ele se entristece, ele vinha com seus amigos, celebrando, conversando, e de repente quando ele entra ali, o seu semblante muda. O apóstolo João, Pedro, Tiago percebem que ele não estava bem. E ele revela então que estava profundamente triste. Jesus tinha medo. E a pergunta nessa noite que eu faço a você é: como Jesus enfrentou o medo? Como Jesus superou o medo? Será que é possível superar o medo? Vencer o medo? Essa pergunta que eu quero dividir com você nessa noite, meu amigo e minha amiga. E aqui eu encontro nesse texto a primeira forma como Jesus superou o medo. Sabe o que ele fez? Primeira coisa, está aqui no versículo 37, e levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Para vencer o medo, Jesus buscou o apoio dos seus discípulos, o apoio de outras pessoas. Sabe, o mestre desejava apoio dos seus queridos, dos seus amigos. E nós precisamos procurar também apoio e incentivo das pessoas que podem nos ajudar em tempos de estresse, em tempos de tentação. E quem sabe você já está chegando no seu limite emocional nessa pandemia. Você está precisando de ajuda. Sabe, meu amigo, minha amiga, por favor, olha bem para mim agora. Não tente vencer sozinho essa luta, essa angústia que você está passando. Busca ajuda. Mas não busca ajuda também de qualquer pessoa. Busca ajuda de alguém que você sabe que pode te ajudar. De um amigo muito querido, de um familiar, ou quem sabe até mesmo de um profissional. Se você entende que assim necessita, não há nada de errado nisso, não há nada de vergonhoso nisso, pelo contrário. Lutar pela vida é algo maravilhoso. Busca ajuda. Pede ajuda. Sabe, nós precisamos da comunhão com os irmãos, aqueles que podem nos ajudar a fazer o que é certo diante dos ataques do inimigo. Para enfrentar o medo, Jesus buscou o apoio de outras pessoas. A segunda forma como Jesus supera ou enfrenta o medo: primeiro ele busca o apoio de outras pessoas, e agora o que ele faz está aqui no capítulo 26, vamos ler agora os versos 39, 42 e o verso 44, diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso 42, tornando-se a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Verso 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. A segunda maneira de você superar o medo diante de uma crise, diante de uma incerteza na vida, diante da morte, é você derramar o seu coração em oração. A oração, ela é o respirar da alma. A oração não era apenas algo que Jesus colocava em prática em momentos de crise. A
A oração era uma rotina, um hábito que ele havia desenvolvido e mantido fielmente dia após dia. Era a sua principal ferramenta para lidar com os problemas e também permanecer conectado com o Pai. Em seus piores momentos, você sabe o que Jesus fazia? Colocava-se de joelhos. Colocava-se de joelhos. E a minha pergunta nessa noite é: você tem derramado o coração em oração diante das crises e diante do medo que você está enfrentando? Sabe, amigos, em alguns momentos da minha vida, momentos sombrios, eu pude testar essa ferramenta de Jesus. Em vez de lamentar a vida, em vez de sair por aí esbravejando, descontando nos outros, a quem sabe até na própria família, eu decidi me calar para o mundo, mas abrir o meu coração para Deus. E falei com Ele dizendo: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu preciso falar contigo. E sabe, esse ato de Jesus, ele traz uma outra pergunta para você e para mim. Como é que Jesus orava? Porque se essa é uma ferramenta tão poderosa, a tal ponto de fazer-nos superar o medo até da própria morte, como é que Jesus orava? Olha só o que diz o livro de Mateus, capítulo 14, versículo 36, falando também sobre essa noite. Volta um pouquinho aí, Mateus capítulo 14, versículo 36, olha só como começou a oração de Jesus. Mateus 14, versículo 36, abre aí a sua Bíblia, diz assim, Marcos capítulo 14, 36, perdão, me confundi aqui no texto, Marcos capítulo 14, versículo 36, agora sim, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus começa a sua oração como uma criança para um pai amoroso. A palavra Abba no grego significa paizinho, papai. É assim que Cristo começa a sua oração. Sabe, essa palavra transmitia ternura, amor, proximidade, confiança. Quando você e eu estamos no Getsemane, como em um quarto de hospital, em um tribunal, ou talvez na solidão ou na dor do isolamento, na injustiça, na tristeza ou na traição, nós precisamos orar como uma criança a um pai amoroso. Cristo é nosso Pai. E Ele é um ótimo Pai. A segunda forma como Jesus orava, como uma criança para um Pai poderoso. Olha só o que ele diz aí no versículo 36, e dizia, Abba, Pai, tudo te é o que? Possível. Jesus orou, afasta de mim esse cálice de sofrimento. O cálice de Cristo significava o peso dos pecados da humanidade, a ira de Deus, a sua morte, o afastamento, a possível separação da Trindade. Imagina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo coexistindo em uma pessoa coeterna, e agora se separariam através da morte de Cristo, porque os pecados fazem separação entre nós e Deus, e Cristo carregava sobre si os pecados. Como Ele poderia agora ficar ligado a Deus? Mas Ele diz, Senhor, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Seria possível para o Pai remover o cálice de Cristo, sim ou não? O que você acha? Coloca aí no chat, deixa eu ver, coloca aí no chat. Eu vou até pegar meu celular que caiu aqui. Olha lá, coloca aí no chat para mim. Deixa eu ver, você que está aí no Face. O que você acha? Era possível para Deus, o Pai, retirar o cálice de Cristo, sim ou não? O que você acha? Coloca aí, irmãos. Isso, deixa eu ver, atualiza, vou até atualizar o meu aqui, vamos lá, isso,
E aí, sim? Ó, tem gente que diz aqui que acha que sim. E você acha que não? Será que era possível? Afinal de contas, imagine, Cristo estava enfrentando ali, carregando sobre si os pecados da humanidade. O Pai poderia retirar? Olha aqui, o Osés diz que sim. Quem mais? A Michele diz que sim também. Queridos, eu quero dizer para você que o Pai poderia sim retirar o cálice de Cristo, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Jesus poderia recusar o cálice que ele iria beber naquela noite. Jesus também poderia recusar. Tudo é possível para Deus, mas não era possível o Pai remover o cálice, ou Jesus recusar o cálice e ao mesmo tempo cumprir o plano da redenção. Não havia como rejeitar o cálice, ou então retirar o cálice, e o ser humano ser salvo. Porque o salário do pecado é o quê? Segundo a Bíblia, é a morte. Alguém peca, a sentença é determinada, morte. E é morte eterna, não é essa morte que a gente está falando aqui, que a gente morre nessa vida. Estou dizendo a morte eterna que sofrerão aqueles que não receberam Cristo como seu Salvador. Jesus Cristo iria enfrentar a separação eterna na cruz de Deus o Pai. A morte daqueles que rejeitaram o perdão. O salário do pecado era a morte, não era possível remover ou recusar o copo e fornecer a expiação, o pagamento da dívida que nós tínhamos com Deus. Qual é o seu cálice? Qual é o cálice que você está recarregando hoje? Uma provação? Uma crise? Uma dor? A doença? Deus pode remover seu cálice? Ele pode. Você pode recusar o seu cálice? Talvez possa. Mas você não pode remover seu cálice e ainda realizar o propósito de Deus em sua vida. Ele não pode remover o seu cálice e usá-lo para levar outras pessoas a Jesus. Sabe, na nossa vida nós temos que enfrentar as provas. E deixa eu explicar uma coisa para você, que talvez para que você não me entenda mal aqui nessa noite. As provas, as provações são enviadas por Jesus para tirar de nós o que há de melhor. Isso é provação. A provação, ela é formatada por Deus para tirar da tua e da minha vida o que há de melhor. Quando a gente passa pela prova, a gente sai melhor, espiritualmente mais forte, emocionalmente mais forte, mais maduro para enfrentar a vida e dar sequência na vida do que estávamos antes. A prova enviada por Deus nos faz melhor quando a superamos. Agora a tentação não. A tentação é enviada pelo diabo para tirar de você o que você tem de pior. É ou não é verdade? Pense num marido fiel que está sendo tentado a trair a sua esposa. Se ele cair na tentação, ele vai sair melhor ou vai sair pior? Então não confunda provação e tentação, são duas coisas diferentes. E deixa eu te dizer outra coisa, não confunda, não ache também que Deus é quem envia o mal, porque Deus não envia o mal. Deus, ele pode até permitir o mal, mas não é Ele que envia o mal para você. Muitas vezes o mal é apenas resultado daquilo que nós mesmos plantamos. Você pega um jovem de 21 anos que sai acelerando numa pista a 250 por hora, numa moto, e de repente numa curva, na pista molhada ele se perde e cai no abismo, morre ali. Você acha que esse mal foi enviado por Deus? Isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o diabo, isso tem a ver com a vida. Nós vivemos num mundo de doença. Você está andando pela rua,
De repente você chega em casa, você começa a se passar mal, você começa a tossir, você começa a ter febre. Você não fez nada de errado, você foi ao mercado e voltou, e agora você começou a passar mal, você vai para o hospital, faz um teste, dá positivo para a Covid-19. Rapidamente os médicos começam a ler o tratamento, mas o seu pulmão já está 60% tomado, e você agora tem que ser entubado às pressas para manter a oxigenação do seu corpo. Você acha que isso foi Deus que te enviou? Não, amigo. Isso é a realidade de um mundo de pecado. Para alguns esse mundo é o paraíso, mas a pandemia está mostrando o que realmente esse mundo é. Esse é um verdadeiro inferno. Paraíso é o que Jesus promete nos dar quando Ele voltar a essa terra, sabia? Lá em João 14, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Versos 1 a 3: credes em mim, credes também em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você acha que Cristo quer que você fique aqui nesse mundo de pecado, de dor, de pandemia, de morte? Entenda, às vezes o mal é apenas a consequência de estarmos neste mundo. Não atribua isso a Deus. Não é justo. Terceira forma como Jesus orava. Jesus orava então como uma criança para um pai amoroso. Jesus orava como uma criança para um pai poderoso. E Jesus orava também como um filho obediente a um pai onisciente. Eu vou explicar. Jesus pediu ao Pai: Senhor, se possível, passa de mim o cálice. Nós já avaliamos se era possível ou não, se Deus poderia ou não. Nós já entendemos isso. Mas qual foi a resposta que Jesus recebeu? O cálice foi retirado? Não. A resposta de Deus para Cristo foi: filho, eu não vou retirar o cálice. Sabe o que Jesus falou? Que não seja como eu quero, mas como tu queres, porque eu sei que se o Senhor não retirou esse cálice de mim, é porque o Senhor tem um propósito maior com tudo isso, e até mesmo dessa desgraça, dessa situação que eu vou enfrentar, o Senhor poderá tirar bênçãos. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você não sabe o que vai dar. Na tua mente você não vê como aquilo pode se tornar uma bênção para alguém, ou então na sua vida até. Mas Jesus orava como um pai onisciente, que vê o futuro, que sabe todas as coisas. Jesus diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque eu sei que o Senhor vê o que eu não vejo. E como eu te conheço, eu confio ao Senhor a minha vida, mesmo se eu tiver que entregá-lo aqui nesse mundo. Esse é o tipo de confiança que você e eu desenvolvemos quando nós dizemos que temos fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, diz o livro de Hebreus capítulo 1. É a convicção, ou melhor, Hebreus capítulo 11, verso 1, é a convicção de fatos que não se veem. Nós não sabemos como é que Deus vai transformar aquilo numa bênção. E talvez Deus está dizendo não para você nessa noite. Ele pode te curar. Ele pode te libertar. Mas talvez a resposta que venha é não. E como Cristo, nós temos que orar que seja feita a tua vontade. Jesus foi tentado no Getsêmani.
Ele agonizou no Getsêmani, mas ele não cedeu à tentação. Ele corresponde à vontade do Pai. Ele faz a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai para você e para mim nessa noite? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1 e 2. Vamos lá. Está no Novo Testamento. Olha só a vontade de Deus para você e para mim nessa noite. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Leia aí comigo, me acompanhe na leitura da Bíblia. Diz assim o texto: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com esse século, não se conforme com esse mundo. Este não é o lugar que Deus sonhou para você. O livro de Gênesis, no capítulo 3, diz que o pecado manchou a obra-prima de Deus, a criação de Deus. Mas no mesmo capítulo, no versículo 15, diz que Jesus, o descendente da mulher, viria e feriria mortalmente a cabeça da serpente. E na cruz do Calvário, Cristo deu a ferida de morte na cabeça de Satanás. Satanás fez de tudo para que Cristo não fosse até a cruz, para que Jesus desistisse. O texto diz que Jesus suava gotas de sangue em agonia, era profunda agonia. Especialistas afirmam que quando uma pessoa ela soa sangue, ela está no limite da agonia, do sofrimento. Cristo suou gotas de sangue, mas ele não saiu, não desistiu de fazer a vontade do Pai. Ele não desistiu de você. E nessa noite talvez eu fale para alguém que está desistindo de si mesmo. Por que você está desistindo da tua vida se Deus não desistiu de você? Se Jesus acreditou em você, por que você não pode acreditar hoje? Sabe, com Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo nós podemos vencer o medo. Seguindo a Cristo nós podemos nos libertar daquilo que tem nos aprisionado ao pecado. Cristo se entregou por você, Cristo confiou em você, Cristo, Ele foi até o fim por você. Não desista, não desista de si, não desista de Deus. Ele está mais perto hoje do que você pode imaginar, eu lhe garanto isso. Eu lhe garanto isso. Bom, vamos relembrar um pouco. Nós estamos caminhando para o final dessa mensagem. Como então foi que Jesus enfrentou o seu medo? Você se lembra? Primeiro, Jesus buscou o apoio de outras pessoas. Depois, Jesus lá no Getsêmani derrama o seu coração em oração. E vamos para a terceira forma que Jesus usou para superar o medo da morte. Jesus recebe conforto e força de Deus. Olha só, é algo externo agora. É algo que é o resultado de você buscar o apoio de outros, que é o resultado de você derramar o seu coração em oração. Você recebe agora uma coisa fantástica. Abra aí no livro de Lucas, capítulo 22. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 43. Olha que texto fantástico. Todos esses textos relatam o mesmo episódio. Aqui em Mateus, em Marcos e Lucas, eu estou passeando aqui pelos evangelhos sobre os relatos de Jesus no Getsêmani. E olha só o que acontece aqui em Lucas 22, 43. Assim diz a minha Bíblia, acompanha aí na sua. Então, olha só, vamos pegar o versículo 42 para a gente pegar o contexto. E dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Quando Jesus faz essa oração, quando Jesus pede que a vontade de Deus se faça na sua vida, o versículo 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava.
Note, o anjo não veio para tomar o cálice das mãos de Cristo, mas para fortalecê-lo, a fim de que ele o bebesse, com a certeza do amor do seu Pai. A agonia de Cristo não cessou, mas a sua depressão e o desânimo se desfizeram. Um grande teólogo chamado George Morrison disse: toda vida tem seu Getsemane, e todo Getsemane tem o seu anjo. Toda vida tem um Getsemane, mas todo Getsemane tem o seu anjo. Sabe o que isso quer dizer? Que no meio do mais profundo dos vales, você nunca estará sozinho. Jesus mesmo disse no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10: não tema, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo com a minha mão direita, a minha mão forte, te sustento com a minha destra fiel, não temas. Eu te criei e eu nunca jamais te abandonarei. Nas palmas das minhas mãos eu escrevi o seu nome. Você vale o meu sangue. E eu quero dizer para você que se você um dia sentir-se em desespero, sentir-se perdido no mundo de incertezas, venha até mim, achegue-se diante do trono da graça, derrame a sua alma em oração, pede ajuda, venha e você achará socorro para a ocasião oportuna. Eu nunca te deixarei. Pode ser visível ou não, mas é certo que para todo Getsemane há um anjo para ficar ao lado dos filhos de Deus e fortalecê-los em tempos de crise e incertezas. E eu queria terminar com uma história. Uma moça da igreja procurou o pastor para pedir que ele visitasse o seu pai no leito do hospital. Aquele homem já havia sido desenganado pelos médicos. Ele estava já na fase terminal de um câncer com o qual ele lutou durante muito tempo. Apesar dos testemunhos e das orações daquela filha, dedicada a Deus, dedicada à igreja, aquele pai não havia decidido entregar o coração a Jesus. Ele rejeitou vários convites e oportunidades que a filha mesmo fez para ele. Porém, naquele dia, ao ser visitado pelo pastor, porque o pastor foi até lá, conta-se a história que já com o coração mais aberto, a própria dor, a situação, o desengano, amoleceram um pouco aquele coração, e ele então recebe o pastor no seu quarto, e o pastor conversou com ele, disse que Cristo prometeu estar com ele, que estaria em mesmo meio ao vale da sombra e da morte, mas ele precisava acreditar e entregar a vida a Deus para que Jesus pudesse então operar na sua vida. E o Espírito Santo fez a obra naquele dia no coração daquele homem, e o pastor foi usado por Deus, e aquele homem então decidiu abrir o coração e entregar a vida a Jesus. Que coisa linda! Um sentimento feliz inundou o seu coração, e ele então, antes do pastor sair, fez um pedido: pastor, eu estou muito feliz, eu abri meu coração a Jesus, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, eu reconheço que Ele tem um plano para mim, mas eu tenho que te confessar uma coisa, pastor, eu não sei orar, eu nem sei se Deus vai me escutar. Pastor, o senhor pode me ensinar a orar? Como é que eu faço para orar? O pastor então, agora pensando como ele faria para ensinar aquele homem a orar, então ele teve uma ideia, o Espírito Santo impressionou ele. Ele viu uma cadeira que estava bem do lado da cama daquele homem, onde as pessoas que vinham visitá-lo, normalmente a sua filha se sentava ali e ficava ao seu lado, e ele então
naquele dia, olhando para aquela cadeira, disse para aquele homem enfermo: olha, o senhor vê essa cadeira que está no seu quarto? Ele diz: estou vendo, pastor. Todas as vezes que você quiser falar com Jesus, basta você começar a falar como se estivesse conversando com alguém sentado nessa cadeira. Logo, o pastor disse, você estará orando. Todas as vezes que você quiser falar com alguém, com Jesus, converse como se ele estivesse aqui sentado nessa cadeira. E logo você estará orando. Sr. White diz que a oração é o abrir do coração a Deus como se faz a um amigo. E o pastor foi embora. Os dias se passaram, já não havia mais o que fazer pela vida daquele homem, e infelizmente a morte chegou. Aquele homem faleceu. A filha então rapidamente, depois de receber a notícia, ligou para o pastor e disse: pastor, o senhor pode fazer o funeral do meu pai? Alguns dias atrás o pastor havia estado lá naquele quarto, o homem aceitou a Cristo e agora ele iria fazer o funeral dele. Ao conversar com a filha ali durante o sepultamento, ela disse que se sentia confortada, que tinha certeza que encontraria um dia o pai no céu. Contudo, apenas algo continuava intrigando a sua mente. E o pastor olhou para ela e disse: mas o que? Qual a sua indagação? O que é que te intriga? E então ela lhe contou: pastor, quando meu pai faleceu, eu estava trabalhando. O meu pai estava sozinho no quarto do hospital. De repente, os enfermeiros, me contando o que estava acontecendo, ouviram os aparelhos disparando, os sons, os alarmes daqueles aparelhos, indicando que a vida do meu pai estava indo embora. E quando eles chegaram no quarto, meu pai já estava morto. Mas ele não estava morto, deitado na sua cama. Dizem os enfermeiros que ele morreu debruçado em cima da cadeira que estava ao lado da sua cama. Ela disse: eu não consigo entender. O que é que isso que significa, pastor? O pastor então disse: eu posso lhe explicar. Antes de seu pai morrer, quando nós conversamos, ele me pediu para ensiná-lo a orar. E eu disse que quando ele quisesse falar com Jesus, era só conversar como se ele estivesse sentado nessa cadeira aqui ao lado. Seu pai não apenas conversava com Cristo, mas quando ele morreu, ele o fez debruçado no seu colo, envolvido pelos seus braços. O texto dessa noite diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Cristo está lá. Cristo está aí do teu lado agora. Ele nos acompanha, Ele espera ansioso a cada dia que nós possamos notá-lo, conversar com Ele. Ele diz: lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas você precisa confiar no meu plano para a tua vida. A Bíblia, ela tem o plano de Deus para você. A Bíblia não é a palavra de homens, é a palavra de Deus. E a Bíblia revela que Cristo enfrentou a morte e aceitou o sacrifício por você. E Ele diz que em meio aos vales dessa vida, Ele jamais te deixará. E eu vou dizer mais, Ele diz lá no Salmo 23 que bondade e justiça certamente te seguirão todos os dias da sua vida, e habitarás na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a promessa de Deus para você e para mim, que confiamos nele, que entregamos a vida a Ele. E a minha pergunta nessa noite para você que me assiste, para você que me escuta, é: por que não entregar a vida ao Senhor? É porque você está demorando tanto? Porque você está lutando tanto contra si mesmo, contra as convicções do Espírito Santo? O Espírito Santo está trabalhando na tua vida, dizendo: filho,
o fim está chegando, o mundo está se aproximando do seu final, Jesus vai voltar. Chegou o momento de você aceitar a vontade de Deus, entregar a sua vida, começar uma nova história. Deixa Jesus restaurar a tua casa, restaurar teu coração, restaurar teus sentimentos. Cristo te ama, Ele quer te salvar, e Ele está aí pertinho de você, sabe? As nossas mãos não são suficientes para nos salvar. Nós precisamos de mãos maiores do que as nossas, e essas mãos são as mãos de Jesus. Quantos nessa noite querem aceitar, receber na sua vida a ação salvadora de Cristo e a ajuda que vem das suas mãos? Posso ver sua mão aí? Deixa eu ver, você que está no Zoom. Você que está lá no Facebook, está indo um formulário aí, diga assim: eu aceito, eu quero viver com Cristo, eu quero andar com Cristo, eu quero que a minha vida esteja escondida em Cristo e que a vontade de Deus se faça, não a minha. Eu acredito que Deus pode retirar a dor que eu estou vivendo, eu acredito que Jesus pode libertar a minha família desse mal, eu acredito que Jesus pode sim renovar meu casamento, mas eu aceito o cálice, eu aceito a vontade de Deus, que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus e no seu amor. Diga aí, tem um link para você meu amigo que quer aí colocar a sua decisão, entra nesse link, esse link chama Minha Decisão. Você vai ter lá algumas perguntas e você pode poder dizer: eu aceito Jesus, eu quero conhecer mais Jesus, eu quero estudar a Bíblia, pastor, eu quero participar de uma classe batismal, eu nunca fui batizado, pastor, eu entendi que esse é o momento de abrir meu coração e começar a viver uma vida de verdade. Eu tenho vivido mentiras até agora, pastor, eu tenho me enganado. Ou então você diz assim: pastor, eu já estou convencido de que Deus realmente existe e por final se levantará sobre essa terra, a Bíblia é verdade, e eu quero fazer parte desse movimento que crê em Jesus Cristo e que aguarda a sua vinda e que estará de pé quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens do céu. Clica nesse link, coloca lá seu nome, sua decisão. Eu vou cantar uma música agora, e enquanto eu canto essa música, que você diga para Jesus: Senhor, eu aceito a tua vontade em minha vida, que se cumpra em mim conforme o teu querer. Não importa o Getsemane que eu passar, se eu estiver contigo, eu tenho paz, eu tenho paz. Ouça essa música. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Cristo é a resposta. Cristo é a nossa salvação. Neste momento eu quero orar por você. Fecha seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido e bom Pai, nosso eterno Rei, naquela noite, ao adentrar o jardim do Getsemane, o medo, o temor, aumentado ainda mais pelas ações do inimigo, pelas artimanhas do maligno em tua vida, ó Pai, para fazer com que o Senhor desistisse, tropeçasse, sentisse ainda mais o peso do pecado da humanidade. Naquela noite o Senhor poderia ter desistido, o Senhor poderia ter rogado ao Pai e ali mesmo ter encerrado o seu ministério e deixado a humanidade se perder, deixado a humanidade à sua própria sorte. Não foi o Senhor quem causou o pecado, não foi o Senhor quem escolheu ouvir a serpente, fomos nós, ó Pai. Fomos nós que escolhemos e duvidamos do Teu amor e da Tua graça, e muitas vezes hoje nós ainda duvidamos do que o Senhor é capaz de fazer, fruto de um relacionamento, Pai, decadente.
Não passamos tempo contigo, não oramos o que devemos, não lemos a Bíblia. Na realidade, a igreja, Deus só tem espaço na nossa vida quando precisamos de alguma coisa. Não é fruto do nosso dia a dia. E absorvidos pela rotina, Pai, nós acabamos esquecendo de quem Tu és, de como nos ama e o que o Senhor pode fazer por nós. Ali no Getsemane, o Senhor decidiu ir até o final, porque o Senhor acredita em nós. E o Senhor disse que não estaríamos sozinhos. Se confiássemos em Ti, no Teu sangue derramado e na Tua palavra, poderíamos também, unido ao Senhor, vencer o medo. E nessa noite, ó Pai, eu sei que eu estou orando e estou falando com pessoas que estão vivendo medo na vida, Pai. Medo do pecado, medo da doença, medo da morte, medo de não estarem salvos. O diabo, ele quer tirar a nossa paz. É por isso que o Senhor vem para restaurar a nossa paz e a nossa vida. Nessa noite, Senhor, nós queremos dizer que o recebemos em nosso coração. Eu quero Te agradecer, Pai, porque o Senhor entende as nossas lutas. O Senhor não exige de nós aquilo que sabe que nós não podemos dar, mas juntamente com a provação, o Senhor provê também o livramento. E em Teu poder, em Tua força, podemos descansar. Talvez, Pai, o cálice não seja tirado. Talvez nós tenhamos que derramar a nossa vida em Teu altar e entregar a vida. Mas se assim for necessário, nós queremos dizer ao Pai que se cumpra em nós a Tua vontade e que seja como Tu queres, não como nós queremos. O Senhor é maior, a Tua mão é maior, e o Senhor pode fazer muito mais do que imaginamos para a nossa salvação. Pai, nos recebe em Teus braços nessa noite, tira o medo e coloca em nosso coração a certeza da Tua graça e da Tua salvação em nossa vida, e que ao nos levantarmos dessa oração possamos sair mais fortes, deixando de lado o desânimo, deixando de lado o lamento e avançando para cumprir o Teu propósito em nossa vida, enquanto ainda nos permite viver nessa terra. Fica conosco, ó Pai, despede-nos em paz nessa noite, traz-nos amanhã para um novo tema, para um novo estudo. Em nome de Jesus é que eu lhe peço e agradeço. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por hoje.